O ser humano, ele nunca está completamente sujeito ao seu ambiente. Ele sempre transcende ao apreendê-lo e configurá-lo segundo normas e ideias universais, que é a questão da ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. Então o indivíduo, ele tem uma ética à luz da sua tradição cristã. E aí observa bem, o camarada trabalha como quem faz um culto a Deus. Não vai ficar gastando dinheiro com bebida, com teatro, com jogatina, com nada disso. Então observa bem, ele gasta menos do que ganha e é excelente no trabalho. Vai ter o quê? O acúmulo. A tendência é ser o quê? Próspero. Simples. Trazendo para o nosso contexto, o que a gente faz? A gente não faz do trabalho um culto. A gente trabalha porque tem que trabalhar. E a gente fica com raiva quando sabe que o irmão ganha mais tendo menos esforço físico, né? Ah lá, não quebra uma pedra, né? Às vezes o camarada ele toma decisões assim que, caramba, traz milhões para a empresa, mas como ele não quebra pedra, para mim ele não trabalha, né? Aí, ah lá, não trabalha, não sei o que, não sei o que lá, tal, e assim por diante. E aí eu fico invejando o outro pelo que o outro tem. E às vezes eu, por exemplo, só posso ter o Xing Ling, mas eu quero ter o iPhone. E aí nessa brincadeira eu vou comprar o iPhone. Ah, só pagar em 24 vezes. Entendeu? Aí, né? Ou seja, é só passar 2 anos pagando. Está resolvida a parada. E aí nessa situação, eu não sei se dá para perceber que assim, eu não estou querendo um celular. Eu estou querendo mostrar que isso é importante. Eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, o telefone não tem o seu valor. Eu só estou dizendo que às vezes o indivíduo, ele nem sabe para que vai usar. Nem como vai usar. Está dando para entender assim? Tem gente não, que é o seguinte, eu não consigo me identificar com o outro depois que eu experimentei esse. É uma situação. É como uma questão de carro, por exemplo. Quem está acostumado com direção hidráulica, para pegar um queixo duro, vai estranhar. É uma situação, né? Então, por exemplo, dá para entender isso. Não é disso que eu estou falando do aspecto simbólico. Não sei se vocês perceberem. Eu não estou falando do aspecto prático. Você tem um chuveiro quente porque você gosta de banho quente, é uma coisa. Você está querendo algo para si. Você não está querendo algo para os outros saber que você tem chuveiro quente. Deu para entender? É disso que eu estou falando. Então, em relação a essa questão, o que aconteceu com os protestantes? O trabalho para a gente é culto. Então, por exemplo, eu estou na feira, eu faço diferença na vida das pessoas. Eu estou catando lixo, eu faço reciclagem, eu faço diferença. Porque imagina, para onde vai esse lixo? Eu cato aquele óleo que a dona, em vez de jogar na pia, ela pega, passa para mim. Eu faço diferença na vida das pessoas. Claro que a gente vive numa sociedade que não trata com a devida consideração essas pessoas. Por isso, as meninas não querem ser advogadas nem médicas, elas querem ser dançarinas. Porque as dançarinas, elas fazem até o papai ficar vendo televisão. Entendeu? Então eu quero um negócio desse. Eu quero ser especial. O que é ser especial? É todo mundo me olhar. É todo mundo querer botar a mão em mim. Entende? Aí o cara, o que é ser especial? Ser especial é estar com um carrão. Aí todo mundo olha. Só que às vezes o carro está na busca e apreensão, porque não podia pagar. Então, ou seja, a tendência desse cara é continuar ferrado. Ele não vai sair daquela situação. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que quem está ferrado porque é burro. Eu só estou dizendo que a burrice deixa a gente ferrado. Percebeu a diferença, né, gente? Às vezes tu está ferrado por uma série de circunstâncias. Mas agora, que a burrice deixa a gente ferrado, deixa. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, mas lembra daquela questão da alienação? É a última vez que eu falo de Marx. O que acontece? O camarada ele não consegue perceber que ele produz riqueza pra caramba pro outro, e ele vai continuar produzindo igual o ratinho que está lá, porque ele não sai desse negócio, é de forró em forró, é de mulata em mulata, é de cachaça em cachaça. Ele vai continuar daquele jeito, entendeu? A vida dele vai ser aquilo ali. E qual a diferença dele para o crente? O crente vai ter a vida um pouco melhor, porque não vai gastar o dinheiro com forró, nem com a mulata, creio eu, Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Não vai gastar o dinheiro com a cachaça, não vai gastar dinheiro com essas coisas. Mas o que acontece? Vai ter aquela televisão de 42 polegadas numa parede sem bolso.
Entende? Com todo respeito a quem tem uma televisão de 42 polegadas sem bolso na parede. Eu só estou dizendo que é o seguinte: o mais importante ele não vai ter. Claro, se ele ganha dinheiro com essa televisão de 42 polegadas, aí é uma ferramenta de trabalho, é uma outra situação. Eu não sei em que sentido, mas se ele usa para isso, beleza, é uma situação, né? É aquele caso: você tem um maquinário, você tem um celular caro e esse celular caro te ajuda a fazer dinheiro. Você, por exemplo, tem um carro, mora numa casa alugada, mas esse carro te ajuda a fazer dinheiro. Você tem uma moto, né? E o que acontece? Você não tem um imóvel próprio, mas essa moto te ajuda a fazer dinheiro. É uma outra situação. Eu estou falando da pessoa que ela faz um empréstimo para comprar, né, aquela geladeira nova quando a antiga está funcionando. É disso que eu estou dizendo. Então, observa bem. É esse tipo de situação que, se a gente observar, diminui. Agora só tem uma pessoa assistindo. Deve ser a Marta. Aí, nesse caso, agradece ela por mim. Então, em relação a isso, não, porque o assunto agora ficou chato, né? Quer dizer, eu achei que o outro estava chato, mas esse aqui incomoda mais do que falar do ser. E então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, o ser humano, ele pode fazer o quê? Ele pode transcender apreendendo uma outra forma de olhar o ambiente. E aí é nessa hora que você vai ver caras como o Silvio Santos da vida, né? E assim, não sei se Silvio Santos fez alguma besteira, alguma coisa do tipo, mas pelo menos assim, todo mundo vê que ele tem uma história de luta e de batalha, de criatividade, de alguém que assim, vou dar a volta por cima. Então é aquela seguinte situação: olha, hoje eu estou assim, hoje, mas eu vou aprender as regras do jogo e eu vou aprender a ganhar na luta da vida, em vez de eu ficar, né, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Desculpa citar a música do mundo, gente, eu sei que as de Marte são mais espirituais. Voltando para cá, mesmo no ambiente mais limitado, o ser humano possui o universo, ele tem um mundo. A linguagem, como o poder dos universais, perdão aqui, né? No meu tá 8h36, hein? Então, a linguagem, como o poder dos universais, é a expressão fundamental da capacidade do ser humano de transcender seu ambiente e ter um mundo. O eu profundo é aquele eu que pode falar, e que, ao falar, ultrapassa as fronteiras de toda situação dada. Então, observa bem a riqueza que temos com aquilo que temos e aquilo que nos tem ao mesmo tempo, que é a nossa humanidade, a nossa capacidade simbólica. Isso é um negócio fantástico. É como o orgulho do soldado kamikaze. Eu vou morrer pelo meu país. Eu vou com o meu avião para cima do avião do inimigo. O ocidental, ele quer destruir a gente, mas ele quer viver. Eu não. Eu quero a glória do meu país. É um mundo diferente. É um mundo diferente. É como, por exemplo, você vai ver a questão dos extremistas islâmicos. Os caras, assim, eles vão e estão nem aí fora do Brasil. Acabou, né? Vamos pensar em N situações aí, né? Então, você vai perceber que o ser humano, ele, como é que eu posso dizer? Em relação a essa questão aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada. Alguém lembra em que frase que eu estava? Deixa eu ver. Como ser humano, isso. Como o ser humano possui um eu profundo, ele transcende todo o ambiente possível. O ser humano tem um mundo, assim como o ambiente. O mundo é um conceito correlativo. O ser humano, é isso mesmo, né? Não, estava lá na parte que depois no final fala assim: ultrapassa as fronteiras de toda situação dada. Aí depois dá continuidade com o ser humano, olha o seu mundo, ele se percebe como uma parte infinitamente. Pelo amor de Deus, me diz aí onde está a página. Estou tentando procurar aqui.
Pela PDF. É só falar isso. Vai. Pela PDF está na 184. Ah, beleza. No primeiro parágrafo. Quando o ser humano. Deixa eu ver, perfeito, valeu. Obrigado. E aí nisso, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, que a linguagem como o poder dos universais é a expressão fundamental da capacidade do ser humano de transcender seu ambiente, de ter um mundo. O eu profundo é aquele que pode falar e que, ao falar, ultrapassa as fronteiras de toda situação dada. É aquela questão do moleque da favela que consegue um dinheiro, faz uma caixa, pega uma caixa de bananada e daquela caixa de bananada ele pega o lucro e compra uma outra caixa de bananada e compra uma outra caixa de bananada e claro que hoje em dia daria problema para os pais. É estranho isso, né? Mas é melhor. Então o que acontece? Porque assim a parte complicada é o seguinte: a gente sabe, criança não trabalha, criança dá trabalho, a gente sabe disso. Só que a pergunta que se faz é: o que a gente está oferecendo para esses pais antes de cobrar alguma coisa deles? Essa é a questão. E aí, voltando para cá, digamos que o garoto, como no meu tempo de criança, né, exatamente, um outro tempo, né, o camarada pegou aquilo ali e começou a fazer dinheiro. Eu com 11 anos pegava minha caixinha de isopor, ia na sorveteria Tico-Teco, comprava o picolé, vendia pelo dobro do preço, ganhava 100% de lucro, depois voltava lá, botava de novo, né? Quando eu estava numa situação melhorzinha, comprava mais picolé e botava gelo seco. Quando não tinha gelo seco, eu ia, né, na simpatia, então botava pouco para vender e voltar, né? E assim, digamos, você olha, né, assim, tem outros colegas que estão lá tentando fazer outra coisa. Porque para aqueles garotos ali, o que é importante? São as meninas bonitas quererem namorá-los, são os caras mais velhos chamarem de senhor, se for o caso. Mas o que acontece? Tem aquele outro não, que ele quer ajudar o pai pedreiro, né? Quer dizer, queria, hoje em dia não pode mais. Mas assim, ou seja, é aquela situação do tipo, você percebe? É esse mundo aqui. E quando que a gente às vezes perde o filho, ou perde o pai, ou perde a mãe, ou perde a filha? Quando esse mundo muda. Essa é a questão. Seu filho pensava de um jeito, mas o mundo mudou. Seu pai estava feliz, voltava para casa todo dia do trabalho, mas conheceu alguém, o mundo mudou, houve uma outra configuração. Então não sei se dá para perceber que assim, é essa apreensão que faz a diferença. E aí eu não sei se dá para perceber que quando o ser humano olha para seu mundo, ele se percebe como uma parte infinitamente pequena de seu mundo, embora seja o centro da perspectiva, né? Aí é que está a questão, nós sempre somos o centro do nosso mundo, nós somos o personagem principal, certo? E aí nesse caso, ele se torna uma partícula daquilo que está centrado nele, uma partícula do universo. Esta estrutura capacita o ser humano a encontrar-se a si mesmo. Sem seu mundo, o eu seria uma forma vazia. A autoconsciência careceria de conteúdo, pois todo conteúdo psíquico e corporal encontra-se no interior do universo. Então eu não sou apenas o que você está vendo, eu sou uma construção aqui dentro. É aquele cara que se acha, ele é feio, é esquisito, mas ele acha, né, que é o Giannichini. Deu pra... o Giannichini é um cara aí. É tipo o Alain Delon do seu tempo. Então, nesse caso aqui, voltando, não, Alain Delon eles devem ter escutado falar. Então, em relação a isso, né, aí, por exemplo, quando a gente vai e olha para... Agora nem a Marta, Gilson, não tem ninguém assistindo. Então, em relação a isso, né, a gente vai observar que, assim, o ser humano, ele com essa consciência, né, de si mesmo, ele muitas vezes ele vai ter uma percepção que como é que eu posso dizer, vai soar estranha para a gente, mas para ele não é, porque ele é o centro daquele universo ali. Não tem como você ser o centro do universo dele, né? Tanto que que no nosso sonho tudo está em torno de nós. Se for pesadelo, infelizmente
em torno de nós também, né? Então é aquele caso, você está com um pesadelo, aí você tem um sonho, aí tem um monstro atacando todo mundo, eu não sei porquê, o monstro esquece todo mundo e vai atrás de você, é teu sonho, deu para perceber? É mais ou menos assim, né? Então, diante disso, não vou muito longe, por exemplo, pesadelo para mim, já tive de todo tipo, né? Quando eu era criança, pesadelo para mim era Drácula. Quando eu penso que eu tive medo da Cuca, gente, aquele jacaré purpurinado, cheio de papel celofane. Quando eu penso que eu tinha medo disso, né? Então eu já tive medo de Drácula, da Cuca, esses negócios assim, lobisomem, esses troços todos. Já tive medo de demônio, disso, daquilo, de extraterrestre. Agora é engraçado, pesadelo hoje é sonhar que o meu filho está passando mal, que está doente, vai entender. Ó como é, percebe a questão do mundo, como é que é o negócio? Enquanto para mim pesadelo era sonhar com Drácula, agora pesadelo é sonhar que meu filho está doente. Vai entender um negócio desse? Você percebe o que é a questão do seu mundo? Quando, por exemplo, você está ali e aquilo ali é uma realidade diferente da de todo mundo, né? Por exemplo, um pai que não está nem aí para filho doente ou não, isso não é pesadelo para ele. Pesadelo para ele é se ele não consegue sair com aquela colega nova que chegou no trabalho. Isso é pesadelo para ele, né? Outra coisa aí, mas aí não vale a pena aqui que tem damas no recinto. Mas nesse caso aqui, a respeito desse assunto, já vamos terminar já, tá bom, minha gente? Já vamos terminar já. E aí, nesse caso, né, sem o seu mundo, o eu seria uma forma vazia. E nisso, a autoconsciência careceria de conteúdo, pois todo conteúdo psíquico corporal encontra-se no interior do universo. Não existe autoconsciência sem consciência do mundo, mas o universo vale também. A consciência do mundo só é possível à base de uma autoconsciência plenamente desenvolvida. Lembra quando o indivíduo perde a humanidade? O cracudo que virou zumbi, esse cara ele já não está mais como a gente. Eu costumo dizer, quando uma mãe vem conversar comigo sobre o filho viciado, eu falo, desculpe, irmã, ele não é mais aquele seu filho, ele é outra pessoa agora. Terrível, né? Não, mas ele realmente é outra pessoa, ele não é mais aquela pessoa. Os valores, o caráter, ele não é mais, entende? Então é aquele caso, a gente vai batalhar para tentar reverter o placar, mas ele não é mais. E mesmo ele tendo uma consciência, o organismo dele vai lutar com ele, né? Ou seja, ele não é mais aquela composição de antes do primeiro gole, da primeira pedra, né? Ele não é mais aquela mesma pessoa. Tanto que o cara do AA, o que ele faz? Ele não bota nada na boca, porque ele sabe que do primeiro gole ele pode estar todo lascado tudo de novo, né? Então, ou seja, não tem como você voltar atrás depois da mudança, entendeu? É aquele negócio, pegou esse caminho, aí alguém vai dizer assim, mas e o Evangelho? O Evangelho tem a ver com a nossa restauração, mas isso não quer dizer necessariamente que, por exemplo, você cortou o seu dedo, se converteu, o dedo vai nascer de novo. A sua composição foi alterada. É importante lembrar disso, né? Vamos pegar, mas o cara matou o pai e a mãe, né? E agora aceitou Jesus. Poxa, glória a Deus, mas o pai e a mãe continuarão mortos. Então, assim, existem situações que a gente precisa observar, que assim, salvação pela graça é uma coisa, a fatura que chega é outra coisa. São duas situações diferentes. Deus me ama, Deus me quer, Deus me salva, mas a fatura chega. E eu tenho que sempre lembrar isso antes de fazer a compra no mercado da vida. E aí, para a gente fechar aqui, deixa eu ver aqui, o ser humano deve estar completamente separado de seu mundo para poder olhá-lo como mundo. Caso contrário, ele permaneceria simplesmente preso ao ambiente. A interdependência do eu profundo e do mundo é a estrutura ontológica básica, ela implica todas as demais. Então, ou seja, essa consciência e que ajuda você a ter empatia, porque assim como você tem essa percepção, você sabe que o outro também tem a percepção dele. É como, por exemplo, para mim, me chamar de você de senhor, tanto faz como tanto fez. Para outro pastor isso é sério pra caramba, é quase que a morte. Tá dando para entender? Então, assim, por exemplo, existem situações que, assim, você no relacionamento com o outro, tá dando para entender? Aquela questão de, eu não estou dizendo que você vai viver pautado
né, pela agenda do outro. Eu só estou dizendo que assim como você tem uma construção simbólica, o outro também tem. Né? É como, por exemplo, toda vez que eu me referi a uma irmã como senhora, eu sempre me referi como o seguinte: é um tratamento respeitoso. Mas não teve uma vez que eu me referisse a uma irmã como senhora que a irmã não falasse, senhora está no céu, senhora não sei o que lá, porque na cabeça da irmã, o senhora é outra coisa. Deu para entender onde eu quero chegar? A questão do universo? Na minha cabeça é simples isso, mas assim, é aquilo que eu estou falando, cada pessoa é um universo, mas você tem que ter a consciência desse trânsito para não achar que todo mundo está no seu universo. Porque é aí que vem a briga, aí que tem o problema conjugal, aí que tem o problema com os filhos, né? É aquele pai ou aquela mãe que esqueceu que foi jovem, esqueceu que foi adolescente, esqueceu do balão que deu na véia, que deu no velho, esqueceu, hoje é um santinho do pau oco, né? Só conta as virtudes, porque no meu tempo, só conta essa parte, mas não conta, no meu tempo tá dando para entender? Então acontece, tá arriscado o filho ser até melhor do que quem eu era. Então, assim, é importante para a gente fechar aqui, né? Se um dos lados da polaridade se perde, ambos os lados se perdem. O eu sem o mundo é vazio, o mundo sem o eu é morto. O idealismo subjetivo de filósofos como Fichte é incapaz de atingir o mundo dos conteúdos, a menos que o eu dê um salto irracional para o seu oposto, o não eu. O realismo objetivo dos filósofos como Hobbes é incapaz de atingir a forma da autorrelação sem um salto irracional desde o movimento das coisas para dentro do eu. Descartes tentou desesperada e infrutíferamente reunir a cogitatio, né, a vazia do ego puro com o movimento mecânico dos corpos mortos. Sempre que se rompe a relação eu-mundo, não é mais possível reunião alguma. Por outro lado, se a estrutura básica da relação eu-mundo é afirmada, é possível mostrar como esta estrutura poderia desaparecer da perspectiva cognitiva por causa da estrutura sujeito-objeto da razão, que está enraizada na correlação eu-mundo e se desenvolve a partir dela. Então, que a gente possa estar fechando aqui, né, o nosso raciocínio com essa consciência da importância, né, de que o eu precisa do mundo e o mundo precisa do eu. Então eu preciso do meu universo, o meu universo precisa de mim. Então, se eu não tiver esse universo, o que eu sou? Eu sou apenas uma existência aqui. Mas e a minha construção simbólica? Casa, o que é casa para mim? Casamento, o que é casamento para mim? O outro, o que é o outro para mim? Eu, por exemplo, gostava muito de assistir uma série, minha esposa tinha medo, né? Mas eu gostava demais, Criminal Minds, né? Mentes Criminosas. E assim, quando eles queriam de alguma forma atrapalhar um serial killer ou um predador, né, de menores, um pedófilo, alguma coisa do tipo, eles usavam a estratégia de tratar aquela criança ou aquela vítima como pessoa. Por quê? Porque o predador, ele está tratando aquela pessoa como coisa. É como, por exemplo, aquela mulher é um punhado de carne, aquele garoto é um punhado de carne, aquela criança é um punhado de carne. Eu quero cortar, né? Eu quero perfurar, eu quero, sei lá, fazer qualquer coisa. Tanto que essas pessoas, elas têm às vezes um bom relacionamento com seus familiares. Não vamos esquecer que às vezes o cara ele é pedófilo da porta para fora, em casa ele é chefe de família. Isso rola, entendeu? Então, assim, às vezes o camarada, ele por exemplo, aquele cara que cata as aluninhas no colégio, mas ele protege a filha dele do namorico com o rapazinho. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, por quê? Porque a filha dele é pessoa, as outras meninas é um punhado. Eu não sei se dá para perceber. É como, por exemplo, o cara que sai matando todo mundo.
ele está tomando conta da glicose da mãe. Ou seja, ele não é de todo um animal, né? Por quê? Bem, eu vou degolar a cabeça de um, eu vou furar o olho do outro, vou ficar rindo enquanto ele implora para eu não matar, nesse negócio todinho, mas, mamãe, você não tomou seu remédio. Você percebe por quê? Porque um caso é coisa, no outro é um ente, né? É alguém querido, é uma pessoa. Você percebe a importância do simbólico? Você tira isso, o que a pessoa é? Não é nada, né? Mas agora também, se só existir isso, só existe o meu mundo, sem ter empatia com ninguém, pelo amor de Deus, aí azar de quem casar comigo, azar de quem nascer na minha casa, azar dos meus pais, azar dos meus avós, azar dos meus vizinhos, né? E assim, quem entrar no meu caminho já era, porque tem que ser de acordo com o meu mundo, né? Então a minha igreja vai ser a minha imagem e semelhança, o meu pastor vai ser do jeito que eu quero, ou o rebanho que eu pastorear vai ser de acordo no meu ritmo. Ou seja, por quê? Porque é o meu mundo. Só que a questão é que eu vivo com outras pessoas, né? Então que a gente possa estar pensando nisso daí. Daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho para a gente bater mais um pouquinho de papo sobre o ser.